Às vezes, a vida fica tão estranha que parece que alguém, em silêncio, trancou todas as portas da sua sorte e jogou a chave fora. Você olha ao redor e vê a casa, as coisas, as pessoas, o mundo seguindo normalmente. Mas por dentro sente que algo está fora do lugar, como se uma força invisível estivesse sugando a sua alegria, a sua esperança e, principalmente, as oportunidades que você tanto precisa. As contas se acumulam, o trabalho cansa, o sono não descansa, a mente não para e você talvez já tenha se perguntado em silêncio: será que Deus se esqueceu de mim? Será que o céu bloqueou meu nome? O que eu vou lhe contar agora é para quem no fundo da alma já fez essa pergunta, mesmo sem ter coragem de admitir para ninguém. Eu falo com você como alguém que viu de perto o lado invisível da vida. Muitos me conhecem como um frade de hábito marrom, com as mãos marcadas pelas chagas de Cristo, um simples capuchinho que passou boa parte do tempo entre o altar e o confessionário. Mas hoje eu não venho falar das feridas que ficaram no meu corpo, e sim das feridas que ainda estão na sua história. A humilhação de não conseguir pagar tudo no fim do mês, a dor de ver os filhos precisando de algo que você não tem como dar, o medo de envelhecer sem segurança, a vergonha de pedir emprestado de novo, a sensação de que você tenta e nada flui. Eu vi isso tantas vezes que seria impossível contar. Vi gente honesta, trabalhadora, cheia de fé, que rezava de joelhos, chorava diante de Deus, ia à igreja, acendia velas, fazia promessas e, mesmo assim, vivia presa em um círculo de falta e preocupação. Havia noites em que eu chegava exausto ao meu quarto depois de horas no confessionário, ouvindo histórias de dor, pobreza, injustiça, dívidas, portas fechadas. E dentro de mim eu clamava: Senhor, por que tantos filhos teus, que te amam, vivem como se estivessem debaixo de uma nuvem de escassez? Eu perguntava isso não por curiosidade, mas por compaixão. E foi em resposta a esse grito silencioso, repetido por anos, que o céu me confiou algo que por muito tempo eu guardei em segredo. Uma espécie de código espiritual, uma sequência de números que não tem nada a ver com loteria, sorteio ou superstição barata, mas tem tudo a ver com leis espirituais que regem a vida de quem crê. Antes de continuar, se essas palavras já estão mexendo com você, se de algum jeito você sente que não clicou neste vídeo por acaso, eu peço uma coisa simples: deixe o seu like agora e escreva nos comentários: eu quero romper com a escassez. E se inscreva no canal para caminhar com essa mensagem até o fim. Isso não é só para ajudar o vídeo, é também uma forma concreta de você dizer para o céu: eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu quero mudança. O que o céu me mostrou não foi um truque, não foi uma fórmula mágica, não foi um atalho egoísta para alguém ganhar dinheiro e esquecer de Deus. O que me foi revelado foram chaves. Chaves silenciosas, escondidas em passagens da Escritura, em acontecimentos da história da salvação, em gestos de Jesus e em experiências vividas por gerações de crentes. Esses números carregam significados espirituais profundos, e quando são usados com fé, arrependimento e obediência, começam a alinhar a vida material com a vontade de Deus. Não é o número sozinho que faz algo, não é o 3, o 7 ou o 12 como se fossem amuletos. O que tem poder é o que esses números representam no plano espiritual e como você responde a isso com o coração. Tudo começou numa noite de dor intensa. Meu corpo queimava como se estivesse em fogo. As chagas sangravam e a solidão parecia maior do que o mundo. Enquanto eu oferecia aquele sofrimento pela conversão das almas e pela libertação de muitos que viviam esmagados pela miséria, algo inesperado aconteceu. O quarto, pobre e silencioso, pareceu ser preenchido por uma luz que não vinha de vela nenhuma. Era uma luz suave, mas ao mesmo tempo forte, que não feria os olhos, e mesmo assim fazia tudo ao redor desaparecer. Dentro dessa claridade dourada, começaram a surgir números, não como escritos em papel, mas como se fossem pequenas chamas flutuando, cada uma com um brilho único, cada uma vibrando com uma força diferente. Eu via o 3, o 7, o 12, o 40, o 50, o 100, o 153, o 70 vezes 7, o 1000 e, por fim, um número que mudava conforme cada alma que eu recordava, o dia do nascimento. E então ouvi aquela voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Firme e suave, forte e doce, majestosa e próxima ao mesmo tempo. A voz de Cristo. Ele disse algo que marcou de forma definitiva o meu espírito, que muitos dos seus filhos estavam bloqueados, não porque ele quisesse, mas porque não sabiam usar as chaves que o céu já havia colocado nas mãos deles. Esses números, disse ele, são sinais, portas, instrumentos. Eles não substituem a fé, mas organizam a fé. Eles não cancelam a oração,
mas dão direção à oração. Mas antes de falar de cada um deles, eu preciso lhe pedir uma coisa difícil. Olhe para dentro de si com verdade. A pobreza não é só um vazio na carteira, é um peso na alma. Não é apenas um salário pequeno, mas uma história marcada por medos, traumas, padrões repetidos, escolhas erradas, pecados não confessados, sentimentos guardados, raiva que nunca foi tratada. Muitas vezes, a falta de tudo o que você precisa hoje é fruto de algo que começou lá atrás, na vida dos seus pais, dos seus avós ou até mesmo em decisões que você tomou sem perceber o impacto espiritual. Enquanto você achar que tudo é só azar, economia, política e injustiça humana, você verá só metade do quadro. Há uma parte espiritual na sua batalha financeira, e é aí que esses números começam a fazer sentido. O primeiro deles é o 3. O mundo inteiro está marcado por essa assinatura: Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Passado, presente e futuro. O 3 fala de unidade na diversidade, de algo completo que se sustenta. Quando você reza, pede e desiste na primeira tentativa, você está ignorando um princípio espiritual importante. Jesus não disse, bata uma vez e a porta se abrirá. Ele falou de insistência, de perseverança, de pedir, buscar e bater. 3 movimentos, 3 atitudes, 3 passos repetidos. Usar o número 3 é aprender a andar em ciclos, de fé. 3 dias de oração concentrada por uma causa específica, 3 momentos ao longo do dia em que você para tudo e se volta para Deus, 3 pessoas pelas quais você decide interceder, 3 atitudes de mudança concreta que você assume. Não há magia no número em si, mas há poder em dizer, eu não vou largar a mão de Deus na primeira dificuldade, nem na segunda. Eu vou insistir. O 7 vem como um respiro mais profundo. 7 é o selo da obra completa. Deus cria, organiza, separa a luz e trevas, água e terra, forma a vida, coloca ordem em tudo e no 7º dia, descansa. Esse descanso não é cansaço, é declaração, está pronto. Em muitos corações, a pobreza se alimenta de algo que nunca foi fechado, dívidas que não foram encaradas, conversas que não foram tidas, decisões que foram adiadas. O 7 te convida a encarar a sua realidade em partes. Se você tem uma dívida grande, não fique repetindo, é impossível. Divida essa dívida em 7 partes diante de Deus. Consagre cada uma delas em oração. Coloque cada uma delas aos pés da cruz. Em vez de viver esmagado por um peso único e gigante, você passa a caminhar com pequenos passos concretos, cada um marcado pela fé. Em 7 dias, você pode mudar um hábito. Em 7 semanas, você pode reorganizar a sua forma de gastar. Em 7 meses, você pode sair de um buraco que parecia não ter saída. O 12 é o número do governo de Deus. 12 tribos formam o povo escolhido. 12 apóstolos acompanham o corpo vivo de Cristo. 12 portas simbolizam a entrada na Cidade Santa. Quando o 12 entra na sua vida financeira, ele começa a mexer com quem manda aí dentro. Quem está governando suas escolhas? O medo? A vergonha? O impulso? A comparação com a vida dos outros? Usar o 12 é entregar a Deus a autoridade sobre o que você ganha, o que você gasta e o que você guarda. É separar, por exemplo, 12 atos concretos de generosidade ao longo de um período, 12 gestos de obediência, 12 compromissos que você faz com o céu e cumpre. Em muitas casas, eu via pessoas guardando moedas sem propósito, apenas por guardar, com medo de perder. Quando o Espírito me inspirava, eu pedia, separe 12 moedas, consagre ao Senhor, toque nelas enquanto ora. Deixe que elas lhe lembrem que o governo da sua casa não está nas mãos da escassez, mas nas mãos de Deus. Não eram as moedas em si, mas o gesto, o coração, o reconhecimento de que há um rei acima de qualquer fatura. O 40 chega como um deserto necessário. 40 dias de chuva na arca, 40 anos de caminhada no deserto, 40 dias de jejum de Jesus antes do início de seu ministério. O 40 fala de prova, de purificação, de transição. Muitos querem mudança sem processo, querem abundância sem transformação interior, mas grande parte dos bloqueios financeiros está ligada a hábitos, atitudes e padrões de pensamento que não são quebrados de um dia para o outro. Usar o 40 é separar um tempo específico, consagrado, para permitir que Deus mexa em coisas profundas. 40 dias em que você vigia o que fala sobre dinheiro, evita reclamar, não amaldiçoa o próprio trabalho, não vive repetindo que não dá, não consigo, não posso.
40 dias em que você escolhe uma pequena forma de jejum possível para você, mesmo que seja renunciar a algo simples. E a cada vez que sente falta, dizer: Senhor, eu confio em Ti mais do que nisso. É nesse processo que o deserto começa a se tornar caminho, e o que parecia castigo se revela preparação. O 50 acende um sino de liberdade. Na antiga lei, o 50º ano era o ano do jubileu. Terras devolvidas, escravos libertos, dívidas canceladas. O 50 traz a energia do recomeço total, não apenas de um alívio provisório. Tem gente que vive apagando incêndios financeiros, mas nunca mexe na estrutura que coloca fogo em tudo. O poder espiritual do 50 é quando você se coloca diante de Deus e diz: eu não quero só pagar uma conta, eu quero sair desse ciclo. Uma vez, acompanhei a história de um homem que tinha perdido tudo. Ele carregava no rosto o peso de quem achava que a vida já tinha acabado. Quando falamos do jubileu, pedi que ele fizesse uma coisa simples, mas séria: escolher 50 dias para orar todos os dias por um novo começo, sem faltar nenhum, e em cada um desses dias dar um pequeno passo concreto em direção a uma vida melhor, mesmo com pouco. Um currículo enviado, uma conversa, um pedido de perdão, uma arrumação na casa, algo que simbolizasse: eu estou me preparando para sair dessa. No fim desse tempo, as portas que estavam trancadas começaram a abrir, não por sorte, mas porque o coração dele estava alinhado com uma verdade. Deus não o tinha condenado à ruína. Deus o chamava para se levantar. O 100 fala de multiplicação. Jesus contou de uma semente que em terra boa produz a 30, a 60 e a 100 por 1. 100 por 1 é quando o resultado supera qualquer cálculo lógico. É quando um pequeno gesto de fé gera um fruto que ninguém esperava. Mas repare, a multiplicação só acontece quando a terra está preparada. Há pessoas que dão esmolas, ofertas, presentes, mas o fazem com o coração duro, cheio de orgulho, esperando aplausos. Isso não é semear no reino, isso é inflar o próprio ego. O 100 como número sagrado convida você a olhar para dentro e perguntar: que tipo de solo é o meu coração quando eu dou? Uma prática espiritual ligada ao 100 é escolher uma quantidade de pequenos gestos de generosidade, pode ser com dinheiro, com tempo, com atenção, e fazê-los sem esperar retorno daquela pessoa, confiando que Deus é quem vê e recompensa. Não se trata de comprar o favor de Deus, mas de romper com o medo que diz: se eu der, vou ficar sem. No mundo de Deus, quem reparte não empobrece, quem reparte abre espaço para receber de forma diferente, profunda, duradoura. O 153 parece um número estranho, mas carrega um segredo que muita gente ignora. Depois de uma noite inteira de esforço inútil, redes vazias, cansaço e frustração, os discípulos ouviram uma instrução simples de Jesus: lançar a rede do lado certo. O resultado foi tão abundante que o evangelista registrou o número de peixes, 153. Por quê? Porque esse número passa a ser símbolo daquele momento em que, depois de muita tentativa fracassada, de repente tudo começa a dar certo, não por acaso, mas por obediência. O 153 na sua vida é aquele emprego que você não esperava. É aquele negócio que, depois de tantas tentativas, finalmente funciona. É aquela porta que ninguém conseguia abrir e, de repente, se escancara. Quando você clama o 153, não está chamando peixe nem número. Está dizendo: Senhor, eu estou disposto a obedecer, mesmo quando meu cansaço diz que é inútil tentar outra vez. O 777, representado aqui como 777, traz um tipo de chave que muitos se recusam a usar: o perdão. Você pode rezar, jejuar, doar, trabalhar duro, mas se o seu coração estiver cheio de ressentimento, mágoa, raiva, desejo de vingança, uma parte da sua vida permanece trancada. O não perdão é como uma pedra pesada colocada em cima de uma nascente. Debaixo dela, a água quer jorrar, mas não consegue. Perdoar não significa aceitar injustiça, nem esquecer tudo como se nada tivesse acontecido. Significa tirar das mãos o direito de se vingar e entregar nas mãos de Deus o julgamento. Quando você escolhe liberar perdão, você quebra cadeias invisíveis que ligavam a sua alma ao erro dos outros. Há pessoas que não prosperam porque, no fundo, vivem repetindo dentro de si: jamais vou perdoar quem me fez isso. Enquanto essa frase estiver aí,
os céus permanecem como que travados. O 777 é um convite. Conte quantas pessoas precisam ser perdoadas de verdade. Quantas vezes você precisará repetir esse gesto, até que a ferida pare de sangrar. E cada vez que você der esse passo, algo se desbloqueia no plano espiritual. O 1000 fala de tempo e de perspectiva. A palavra diz que 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia é como 1000 anos. Isso significa que o tempo dele não é como o nosso. Para você, algo atrasou demais, está demorando, passou do prazo, já não tem solução. Para ele, ainda está perfeitamente dentro do plano. O 1000 lembra que Deus pode comprimir processos e, em pouco tempo, fazer o que para você levaria décadas. Ao mesmo tempo, lembra que ele vê a sua história inteira, não só o pedaço difícil que você está vivendo. Invocar o 1000 é declarar: Senhor, eu confio no teu tempo. Eu não quero atropelar o que o Senhor está construindo em mim. Mas se for da sua vontade, transforma anos de atraso em dias de avanço. Quando alguém entrega a própria linha do tempo nas mãos de Deus, a ansiedade começa a perder força e a fé ganha espaço para respirar. E o último número, o mais íntimo, é o dia em que você nasceu. Esse dia não foi sorte, não foi acaso, não foi um erro. Deus escolheu o exato momento em que você seria colocado neste mundo. O dia de seu nascimento é como uma assinatura pessoal do céu na sua história. Quando você olha para esse número, não é para fazer cálculos estranhos, é para lembrar: eu fui querido, eu fui pensado, eu tenho um lugar. Há uma prática espiritual forte em separar todos os meses um dia ligado ao seu número de nascimento para consagrar de forma especial a sua vida financeira diante de Deus. Nesse dia, você ora com mais atenção, agradece por estar vivo, revisa suas escolhas, pede direção. É como um encontro fixo marcado com o céu. Não porque Deus só ouça você nesse dia, Ele ouve sempre, mas porque você se educa para recordar que a sua existência, do começo ao fim, está nas mãos dele. Se até aqui você sentiu a presença de algo diferente, se alguma parte dessa mensagem falou com você de um jeito que você não sabe explicar, eu peço de novo, não esqueça de deixar o seu like e escrever nos comentários o número que mais tocou seu coração até agora. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam romper com a escassez e pode ser o meio pelo qual Deus leva a esperança a alguém que você nem imagina. Agora que você conhece o sentido desses números, é preciso entender como usá-los na prática. Não basta apenas ouvir, ficar emocionado e continuar vivendo do mesmo jeito. A primeira chave é o arrependimento. Não apenas por erros ligados a dinheiro, mas por toda a incredulidade, por toda palavra de maldição que você já lançou sobre a própria vida, por cada vez que disse: eu sou um fracasso, eu nunca vou sair disso, para mim nada dá certo. Essas frases criam ao redor da sua alma uma atmosfera pesada que atrai para você aquilo que você mesmo declara. Arrepender-se é dizer: Senhor, eu estava errado quando deixei a falta falar mais alto que a fé. Perdoa-me por ter acreditado mais nas dificuldades do que na tua fidelidade. A segunda chave é a consagração. Você precisa, com palavras claras, colocar diante de Deus sua carteira, seu salário, seus planos, seus sonhos, suas dívidas, suas ideias. Dizer: tudo é teu, não quero ser escravo do dinheiro, quero ser administrador fiel. O que vier às minhas mãos, eu quero usar para o bem. Quando alguém faz isso com sinceridade, o céu começa a reorganizar pouco a pouco as circunstâncias. E é nessa hora que os números se tornam um mapa. Você pode, por exemplo, escolher 3 dias para começar uma jornada em que vai orar todas as noites com mais seriedade, lendo uma passagem bíblica sobre providência divina e pedindo a Deus que lhe mostre onde você está errado nas suas decisões financeiras. Depois, pode estabelecer um período de 7 semanas em que você decide cortar um hábito de gasto desnecessário e usar esse valor para algo melhor, quitar uma parte de dívida, ajudar alguém mais necessitado, investir num curso, um projeto honesto. Pode selecionar 12 atitudes de obediência que você vai tomar, procurar um trabalho melhor, pedir perdão, devolver algo que não é seu, organizar documentos, limpar a casa de objetos que lembram vícios e situações do passado.
Você pode, em algum momento, separar 40 dias para vigiar mais a sua boca, não falar mal do seu emprego, não amaldiçoar o país onde vive, não repetir que tudo está perdido. Em vez disso, durante esse período, toda vez que a tentação de reclamar vier, você respira e diz: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Pode também declarar sobre um determinado ano da sua vida que ele será um jubileu, um ano de 50, um ano de libertação, em que você, com a graça de Deus, encerrará processos que se arrastam há tempo demais. Mas talvez você esteja pensando: isso funciona mesmo ou é só palavra bonita? Eu lembro de uma mulher simples, mãe, exausta de tantas lutas, que vivia pulando de casa em casa, dependendo da boa vontade dos outros, sempre com medo do dia seguinte. Ela veio se confessar com o coração rasgado, sem forças para continuar. Em vez de apenas dizer, coragem, eu a convidei a entrar nesse caminho de fé, usando o que o céu tinha colocado em minhas mãos. Ela começou pequeno, 3 dias de oração, 7 semanas cortando pequenos desperdícios, 12 gestos de generosidade mínima, 40 dias sem reclamar de nada em voz alta, 50 dias pedindo a Deus um recomeço concreto. Não foi fácil. Houve dias de lágrimas, de cansaço, de vontade de desistir. Mas ela perseverou. No meio desse processo, portas começaram a se abrir. Um trabalho que vinha ao encontro da capacidade dela. Uma pessoa que apareceu com uma proposta inesperada. Um documento que estava parado há anos e, de repente, andou. Quando olhamos para trás, vimos um fio invisível ligando tudo. Não era mágica, era obediência. Não era sorte, era graça. Há algo muito importante que você precisa guardar. Esses números não são ídolos. Cristo não morreu numa sequência de dígitos. Ele morreu numa cruz. O poder está no sangue derramado, na ressurreição, na presença viva de Jesus que continua agindo hoje. Os números são apenas formas de organizar sua fé, de marcar tempos, de educar o coração para perseverar. Nunca coloque a confiança nos números acima da confiança em Deus. Nunca pense que repetir sequências vai obrigar o céu a fazer o que você quer. Deus não é máquina, não é garrafa de desejos, não é banco de apostas. Ele é Pai. Ele sabe o que faz, sabe o que você precisa, sabe o momento certo de cada coisa. Por isso, enquanto você usa esses números como referências para orar, mudar hábitos, planejar, lembre-se sempre de colocar no centro de tudo o nome de Jesus. Quando você declarar o 3, lembre-se da Trindade. Quando falar do 7, recorde a obra perfeita do Criador. Quando mencionar o 12, pense no povo de Deus caminhando, na igreja que continua viva. Quando falar do 40, olhe para o deserto transformado em promessa. Quando recordar o 50, veja a cadeia se quebrando. Quando proclamar o 100, imagine sementes se tornando colheitas maiores do que o esperado. Quando pronunciar o 153, lembre-se da rede pesada de peixes depois de tantas tentativas vazias. Quando clamar o 70 vezes 7, deixe seu coração se dobrar para perdoar. Quando invocar o 1000, entregue seu tempo nas mãos do Senhor. E quando olhar para o número do seu nascimento, agradeça por existir. Se tudo isso está fazendo sentido para você, se você sente que essa mensagem veio na hora certa, eu peço mais uma vez, deixe o seu like, comente, eu tomo posse das chaves do céu, e se inscreva para continuar caminhando com essas revelações. Quando você faz isso, além de fortalecer o canal, você torna público, ainda que de maneira simples, que está entrando em uma nova fase, que não quer mais ser refém da escassez, que escolhe viver pela fé. Daqui para frente, tudo vai depender das escolhas que você tomar. Você pode fechar este vídeo, seguir a vida, comentar que é bonito, mas não mudar nada. Ou pode tratar este momento como um chamado do céu. Pode começar hoje mesmo uma pequena jornada. Anotar os números, escrever uma oração ligando cada um deles a uma atitude concreta, separar um tempo do dia para falar com Deus sobre sua vida financeira sem máscaras, sem desculpas, sem vitimismo. Pode escolher alguém para ajudar, mesmo com pouco. Pode decidir perdoar aquele nome que dói só de lembrar. Pode olhar para aquilo que tem em casa e perguntar: o que aqui representa um laço do passado que me prende? O que eu preciso deixar para trás? Talvez você não veja tudo mudar amanhã, talvez os boletos ainda cheguem,
talvez o salário continue o mesmo por um tempo, talvez o cenário ao redor pareça igual, mas se o que está mudando é o seu interior, tudo já começou a se transformar. A semente não aparece na superfície no mesmo dia em que é plantada. Ela primeiro incha, rompe por dentro, estoura a casca, cria raízes invisíveis, até que um dia, de forma quase discreta, um pequeno broto aparece. Assim será com você. As raízes da fé vão se firmar no invisível, e quando os brotos começarem a surgir, ninguém vai poder dizer que foi apenas coincidência. Eu não sei como você chegou até aqui. Talvez alguém tenha te enviado este vídeo. Talvez tenha aparecido na sua tela do nada. Talvez você estivesse procurando respostas para outra coisa e caiu aqui por engano. Mas para o céu, nada disso foi aleatório. Se você ouviu até o fim, é porque Deus quis falar com você. Ele quis lembrar que você não nasceu para viver de migalhas, que a pobreza não define o seu valor, que a história da sua família pode mudar a partir de você. Você pode ser o ponto de virada, o lugar onde a maldição da escassez termina e uma nova linha de bênçãos começa. Então agora, onde quer que você esteja, se for possível, feche os olhos por um instante e coloque a mão sobre o peito. Respire fundo e, mesmo em silêncio, diga a Deus que aceita caminhar com Ele, que aceita aprender, que aceita mudar. Se quiser, você pode repetir em voz baixa: Senhor Jesus, eu entrego minha vida financeira nas Tuas mãos. Eu não quero ser escravo da falta, nem do medo, nem da ganância. Eu quero aprender a usar as chaves que o céu me deu. Que cada um desses números se torne para mim um lembrete de fé, de obediência, de perseverança. Eu renuncio às palavras de derrota que eu mesmo falei. Peço perdão pelas vezes em que duvidei do Teu cuidado e decido confiar de novo. Abre para mim os caminhos que eu não vejo. Mostra o que eu preciso mudar e acompanha cada passo que eu der. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo começou. Talvez você não sinta nada diferente agora, mas no mundo espiritual, movimentos foram iniciados. O céu ouviu, o Senhor viu e a graça começou a agir. O próximo passo é seu. Não pare aqui, continue avançando. E para isso, eu quero te convidar. Se você ainda não deixou o like, faça isso agora. Escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração e se inscreva no canal, porque no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais esse tema, mostrando caminhos práticos para você organizar a sua vida financeira de forma espiritual e inteligente ao mesmo tempo. Clique no próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela. Continue essa jornada, permita que o céu te ensine passo a passo. Que a paz de Cristo desça sobre a sua casa, que as chaves espirituais que você conheceu hoje comecem a operar na sua vida e que em breve o seu testemunho de vitória seja mais uma prova viva de que Deus não abandona aqueles que confiam nele.